E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Samuel Gomes, autor do Projeto Livre Guardiã do Armário, e estamos aqui para mais um episódio de Como Sair do Armário. E dessa vez estou com minha grande amiga, Amara Moura. Então, Amara, eu queria te agradecer por estar aqui e gostaria muito que você brevemente se apresentasse para que a gente possa tocar uma conversa bem gostosa aqui com a galera. Pois é, meu nome é Amara Moura, sou travesti, tenho 35 anos, sou autora do livro autobiográfico E Se Eu Fosse Puta, que eu lancei em 2016, um livro onde eu falo das minhas experiências como trabalhadora sexual. Sou doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp, tá, meu bem? E sou professora de literatura num cursinho Descomplica, que é também uma grande instituição de ensino à distância aqui no Brasil, né? E agora, nesse tempo de pandemia, a questão do ensino à distância tem assumido o primeiro patamar das coisas. E isso está sendo muito bonito, saber que eu estou dentro desse lugar e eu consigo chegar em tantos lugares, né? E tantos alunos e alunas estão podendo ter aula com uma travesti pela primeira vez. Acho que isso tudo é muito significativo, muito simbólico, e são grandes motivos de realização para mim. Eu sou uma campineira, eu sou nascida e crescida nas Campinas do Mato Grosso, acho que esse é o nome antigo da cidade, eu gosto de lembrá-lo de vez em quando. É uma cidade que eu amo e odeio, né, porque é uma cidade muito conservadora, mas ao mesmo tempo é a cidade que me fez. É uma cidade que tem vergonha da sua fama LGBT, e, no entanto, eu espero fazer com que essa fama fique ainda mais reforçada por ser a escritora mais famosa dessa porcaria de cidade. Então, um dia ainda vou ter lá um monumento, assim, né? Você é uma eleita da Academia Campineira de Letras, né? E você é uma das imortais das letras campineiras. Vamos ver, né? Matar ainda mais de vergonha essa cidade, e um dia, quem sabe, e de orgulho, né? Cresci em escolas tradicionais de Campinas, né? Mas, ao mesmo tempo, fui uma criança muito solitária. Né? Acho que eu, desde cedo, assim, eu sabia que eu não sabia direito o que eu era, não sabia direito quem eu queria ser, como eu queria existir, mas eu sabia que eu não me encaixava nas normas, no jeito como as coisas estavam postas. Né? Então, algo que, quando eu olho para trás, eu sempre percebo é a solidão. Né? O quanto eu fui uma criança solitária, o quanto fui uma criança que teve que se refugiar nos livros para conseguir ter um mínimo de sossego e de paz, né? Então, a imaginação foi uma grande companheira, a ficção foi uma grande companheira, e aí, não à toa, hoje a gente continua inseparáveis, só que dessa vez quem está contando as histórias sou eu também, né? Porque eu continuo muito uma leitora assídua da literatura. Quando eu nasço, né, as pessoas me disseram, você é um homem, me criaram para ser um homem, me disseram que eu era um homem, e eu acreditei nisso por muito tempo, e tentei ser esse homem que me disseram que eu era. Só que existir era um peso, era muito difícil, era um fardo, né? A existência era um fardo. E, ao mesmo tempo, né, eu lembro de ficar preocupada em saber se as pessoas estavam me lendo como um homem, se eu estava sendo suficientemente homem, algo que hoje eu reivindico como importante para a sociedade, para uma sociedade que possa se dizer livre, é que ela permita, né, que suas crianças explorem possibilidades. Né, que elas imaginem, que elas experimentem, que elas troquem papéis, que elas se sintam confortáveis para testar mais de uma maneira de existir, atrás da forma como elas vão sentir a vida mais leve. Né? Para mim, a grande questão não é o que eu sou na minha essência, o que eu sou de forma definitiva, única, para todo sempre, mas é de que maneira eu me sinto mais leve. Falar sobre a sua existência enquanto travesti é entender que, mesmo visivelmente, para as pessoas ali, um homem cis, você hoje se vê e se entende como uma mulher travesti, como uma travesti desde sempre. Tem pessoas, né, no movimento trans que vão querer reivindicar que quando você se identifica e você encontra a sua verdade, e aquela é a marca que te define desde o começo da sua vida até o final da sua vida. Mas eu tenho a impressão, né, me criaram para ser um homem, me disseram que eu era um homem, e eu tentei ser esse homem. Enquanto eu tentava ser homem, eu era esse homem. Né? Então, no sentido, eu não tenho uma percepção minha recuada lá na infância de que eu era uma travesti, de que eu me identificava com uma identidade feminina, de que eu me permitia me pensar dessa maneira. Então, à medida que eu fui me permitindo viver de outras formas, eu fui reencontrando outras maneiras de existir e encontrando agora o espaço que eu gostaria de estar vivendo. Né, o Paul Preciado, um filósofo queer muito importante, um homem trans espanhol, né, e quando ele começa a transição dele, ele diz, né, que
ele não encontrou um ponto final dele, ele não encontrou a identidade definitiva, ele encontrou um novo ponto na jornada, ele está em busca, né? Acho que um pouco do que as pessoas trans elas inauguram é uma busca pela identidade. Eu gosto muito dessa possibilidade, assim, de que hoje eu sou a Mara, antes eu fui o que me disseram que eu era, e o que eu estava tentando ser, né? E pro futuro, vamos ver, né? Talvez surjam outras possibilidades, mas de qualquer forma, eu estou muito à vontade com o que eu sou hoje. Em qual momento, em qual situação da sua vida você se permitiu entender um pouco mais sobre a sua travestilidade, como você entendeu que poderia ser, sim, travesti, e como que isso se deu? Criam a gente também para ter medo de se imaginar outra coisa que não aquilo, né? Então, me criaram para ser um homem, me criaram para ter medo de me imaginar uma mulher ou de deixar que outras pessoas imaginassem que eu era uma mulher, né? Então, acho que uma das coisas que eu me livrei, né, definitivamente, é desse medo. Então, acho que a diferença crucial essa pessoa que me criaram para ser, e por isso talvez essa pessoa tinha tantos problemas, né? Por isso que a vida era pesada também, essa dificuldade de poder dividir com alguém, né? Conversar sobre o que você se entendia, né? Sobre outras possibilidades, tudo isso era muito difícil, né? Mas à medida que eu fui me permitindo estar mais perto de pessoas como eu me entendo hoje, né? Mas essas pessoas que se permitiram fazer esse trânsito, se permitiram imaginar outras narrativas para o que elas eram, o que elas poderiam ser, né? Acho que eu fui também me permitindo trazer esses questionamentos para dentro de mim mesma. A gente vê um monte de pessoas transicionando com 50, 60, 70 anos, né? Muito na terceira idade, né? Porque foi o momento em que conseguiu paz de espírito para isso, foi o momento em que não aguentou mais caber dentro do armário, que é um dos temas do seu canal, que é um dos temas do seu livro, que a gente vai, imagino, falar bastante aqui hoje também nessa conversa. Né? E a ideia é que a gente vá criando condições para que as pessoas não tenham medo de experimentar, né? De ir atrás de descobrir o que elas são. Mas você estava num relacionamento hetero-cis, né? E tudo isso aconteceu dentro desse processo, né? Foi marcante para você tudo isso que aconteceu, da forma como aconteceu, e quantas experiências você conseguiu trazer desde então para a sua riqueza mesmo? Porque eu acredito que muita coisa mudou de lá até então, mas que também muitas coisas ficam também desse aprendizado, né? As pessoas criticam muito, né, o filme A Garota Dinamarquesa, dizem, né, uma superprodução, né, com Hollywood, de alguma forma eles deformaram um pouco a história também, né, apagaram alguns aspectos centrais ali da vida da Lily Elbe para caber dentro da narrativa esperada do que é uma mulher trans, né, mas de alguma forma tem coisas que com as quais eu me identifico muito naquele filme, né, e uma delas é essa coisa do você de repente se descobre por um acaso às vezes, né, e eu lembro um pouco isso, né, quando eu passo por isso, né, quando vem um carnaval, né, e aí uns amigos me provocam, assim, me perguntam assim, se eu não vou me vestir de mulher, né, dando essa ideia mesmo de que mulher e homem, de alguma maneira, são fantasias também, né? A gente pode criticar isso, mas ao mesmo tempo é um pouco isso ainda, né? A gente ainda vive isso bastante, né, na cultura em geral, assim, a gente tem a festa do trocado, né? Essas coisas ainda estão muito marcadas na nossa cabeça, né? E ali, né, houve essa provocação, né? O carnaval é justamente esse momento em que isso tudo poderia, talvez, e aí eles vêm e quiseram fazer uma superprodução comigo, né? Então pintaram minhas unhas, colocaram maquiagem, peguei uma peruca porcaria, mas assim, era uma peruca, coloquei uma roupa feminina provocante. Então não foi somente vestir uma roupa, um vestido da minha mãe por cima da roupa e pronto, né? Foi uma produção, né? E eu estava ali com a minha namorada, ela é uma mulher cis e heterossexual, e para mim, né, quando eu me vi naquela roupa e a gente saiu juntas, né, e foi pro carnaval, eu me senti muito bem ali. Eu me senti muito plena, né? Eu estava muito alegre, eu estava radiante, né? E é interessante que naquele momento, né, o que eu mais desejava era que ela me desejasse daquela forma, é que ela sentisse atração por mim daquela forma. Só que aí, quando eu tentei beijá-la, né, ela falou, não, eu não sou lésbica, né, eu não dou conta de sentir atração por você dessa forma,
né, essa brincadeira, esse é o momento, mas assim, se você quiser me beijar e que a gente tem alguma outra coisa, né, você vai tirar essa roupa, você vai tirar essa maquiagem, você vai tirar esse esmalte, né, e aí a gente volta a conversar, né. Então, ou seja, quando a gente voltou para casa, né, eu tive que tirar tudo aquilo, sendo que o que eu mais desejava naquele momento era que a gente pudesse ter um encontro e ela dizer, eu gosto de você assim também, né? Para mim seria tudo o que eu precisaria naquele momento, né? Só que para ela não era possível, né? Afetar quem eu estava descobrindo que eu era ali naquele momento afetava quem ela se entenderia se ela continuasse comigo, né? Então a maneira como eu me entendia dentro daquela relação afetava não apenas a mim, né? E foi muito sofrido então por isso, né? Hoje é uma amiga querida, mas uma das coisas, né, que a gente passa é um pouco isso, né? E aí, a partir disso, vai se desencadeando todo um processo que vai me levar um tempo depois a começar a tomar hormônios, comprar roupas para o dia a dia, e aí abandonar o guarda-roupa anterior e aí tocar a vida agora como Amara, como uma identidade feminina. Eu queria entender o que aconteceu com você, se nesse processo todo você teve o apoio e contato de outras pessoas trans, travestis, para que você pudesse também se entender, porque eu até aqui eu consigo entender que no seu entorno tinham mais pessoas heterocis, né? Sim, por exemplo, eu fugi de militância, né? Eu não queria ir atrás de militância, né? Eu gostava muito de um projeto individual, de enfrentar os preconceitos, as discriminações, né? Eu acho que eu tinha um pouco medo de, ao me aproximar demais de pessoas muito livres, eu própria me deixar contaminar por essa liberdade e não conseguir segurar o freio, né? Porque eu fico me perguntando o que seria da minha vida hoje se eu tivesse transicionado adolescente e não com 29 anos, quando eu já estava no doutorado, por exemplo, né? Então, o fato de eu ter segurado o freio de mão fez com que eu conseguisse me colocar na sociedade de uma outra maneira, né? E se eu não tivesse me colocado dessa maneira, quem eu seria hoje? Só que em determinado momento eu não consigo mais segurar esse freio, né? E aí, antes de conseguir também me identificar como uma pessoa trans, né, o que aconteceu foi eu descobri as primeiras pessoas trans dentro da universidade. Então, no final de 2012, eu descobri algumas amigas trans, algumas figuras trans que se tornaram grandes amigas. Então, eu começo a me aproximar da militância, entro na militância LGBT da Unicamp a princípio, né, depois eu começo a minha transição, aí eu expando, vou para a militância LGBT de Campinas, aí de repente já estou me articulando com o movimento trans, né, do estado de São Paulo, movimento nacional, movimento de prostitutas, eu começo a me envolver em outras militâncias também, né? Eu tinha medo, por exemplo, de perder meus amigos, né? Só que a partir do momento que eu começo a me dar conta que se eu for quem eu sou, se eu assumir para eles quem eu sou e eles se afastarem de mim, talvez isso não seja um perdê-los, né? Seja me livrar, né, de quem eu não deveria estar, sabe, querendo perto de mim. Eu começo a perder o medo de perder aquilo que não faz sentido, né? De perder aquilo que me violenta. Só que tudo isso aconteceu longe da casa dos seus pais, que, ao meu entender, faz parte ainda do seu convívio, que sempre fez. De alguma forma, você teria que voltar ali nas suas raízes, em algum momento, e voltar como Amara, como Amara. E aí, como é que foi? Né, então, é isso, né? O começo da minha transição, ela acaba se dando fora de Campinas, né? Então, eu venho para São Paulo, venho para a Parada LGBT em 2014, né? E aí, era um fim de semana prolongado, então eu vim na quinta-feira, e aí eu só trouxe roupas femininas na mala naquele dia. Então, era quarta-feira, na verdade, né? Era o dia 1º de maio, né, de 2014. E eu só trouxe roupas femininas naquele dia. E aí foi o primeiro dia que eu vesti roupas que eu entendia como femininas naquele momento. Hoje eu olho as fotos e falo, meu Deus, que coisa terrível, né? Mas era o que eu era naquele momento, fez parte, né? E ali foi quando me perguntaram meu nome e eu falei, eu sou a Amara. E aí, então eu venho, passo, tem um fim de semana prolongado, né, do feriado prolongado, como Amara, e aí eu volto para Campinas, e aí quando eu me deparo com os meus pais, né, era 5 de maio quando eu volto para Campinas, meus pais foram me buscar na rodoviária, e aí eu estava com uma super produção que eu tinha feito no dia anterior para a parada LGBT, que uma drag que eu tinha conhecido na parada, né, fez em mim, ela uma grande amiga também, uma amiga querida, ela fez a produção e eu dormi virada para cima para não estragar a maquiagem que ela fez, porque eu não saberia fazer aquilo de volta.
E aí, no dia seguinte, estou eu lá, com aquela perucona que ela me deu, com a roupa piriguete, com a maquiagem na cara de quem dormiu, virada para cima, no saltão. E desço lá na rodoviária, meus pais lá foram me pegar de carro, e aí eu entro no carro, minha avó no carro, com naquele momento, 92 anos ela tinha, agora já tem 98, né? Então já... E aí, naquele dia, né, minha avó estava fazendo aniversário, né? 92 anos ela estava fazendo naquele dia, e ela me pergunta, e ela fala, né, assim que ela me vê assim, ela, meu Deus, eu vou rezar para você voltar a ser o meu netinho de antes, né? Minha mãe vira e fala, esse é o presente de aniversário que você vai dar para sua avó? E aí eu falei, ela queria algo melhor do que ganhar uma neta, né? E aí, tensão, assim, né? Foi muito difícil, assim, né? Eu estava ali num momento muito provocador. Essa coisa do perder o medo, né? Não era só perder o medo também, é saber que eu tinha conseguido conquistar a minha segurança, né? Algo que, quando as pessoas me perguntam como eu faço para transicionar ou para me assumir, né, LGBT, para mim é essencial que você tenha uma rede de apoio e condições de fazer isso sem ter a sua vida ameaçada, né? É isso. Então, eu estava no doutorado, eu fui a primeira pessoa na família a entrar no doutorado. Eu tinha uma bolsa de estudos por 4 anos na universidade. Eu passei em primeiro lugar no doutorado, né? Antes de ser uma pessoa trans, eu entrei. E aí, com toda essa blindagem, né, eu começo, porque se meus pais me expulsassem de casa naquele dia, eu pegava minhas malas, ia para casa de um amigo, eu tinha meu dinheiro, eu tinha condição de me bancar, né? E aí foi, sabe? E foi indo, foi intenso, né? Eu não sabia, né? Uma coisa que eu gosto de dizer sempre, eu não sabia o que eu era, eu não sabia onde eu queria chegar, eu queria o direito de experimentar, né? Dependendo de como fosse a resposta, inclusive, talvez eu adiasse mais uma vez, eu retrocedesse. O momento em que eu me dei conta que eu estou num armário, eu arrebentei com esse armário. Assim, eu não conseguia mais caber ali dentro, né? Quando você está no armário sem perceber que você está nele, ele é mais confortável, né? Você nem imagina que você está num armário, né? Mas quando você começa a se dar conta do tamanho dele, que você está nele, que existe um mundo para além dele, né? Que ele está te limitando, né? Aí você começa a querer, a não conseguir mais caber ali naquele projeto. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui, mas eu já vou dizer para a galera que quem quiser escutar um pouco mais sobre a nossa conversa e todo o desenrolar dessa conversa, para conhecer um pouco mais a Amara, você vai clicar no link aqui na descrição desse vídeo e você vai pro Spotify ou pro Deezer ou para sua plataforma de streaming para você ouvir a nossa conversa, que a gente vai falar também sobre o mercado literário, sobre a educação aqui no Brasil, o ensino, e como é que ela tem se colocado dentro do mercado que muitas vezes anulava a existência de pessoas trans e travestis no ensino também, né? Então, se quiserem me procurar lá nas redes sociais, Amara Moira sem poucas, né? Fui escolher um nome justamente que destoasse, né? Um nome que, já que a gente vai escolher nome, vamos escolher um nome bonito, né? Um nome que rompa com as expectativas, né? Um nome que cause, abale. Então, para me encontrar lá, @amoiramara, né? Já tinha @amaramoira, então eu coloquei @amoiramara, né, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Instagram onde eu estou mais presente. Facebook, eu já fui a rainha dos textões lá do Facebook, mas cansei um pouco dessa rede social, assim, mas estou lá ainda também, amiga. Oi, canseira dessa rede social. É isso, estou gostando muito, né? Cada vez que a gente senta para conversar, a gente vai descobrindo outras coisas para conversar, a gente vai aprendendo muito também. Acho que essa foi sempre uma tônica também da nossa relação, né, Samuca? Verdade. Eu digo coisas para você joga para mim, e a gente fica ali nessa troca. Sim, bem bonito. E é muito natural, é uma conexão, gente, que vocês não estão entendendo. Para além disso, é que vocês estão vendo. Não sei se você sabe, mas agora sabe, e vou deixar registrado. Você é uma das pessoas mais importantes que entraram na minha vida, que me fez realmente entender que eu não estava sozinho dentro dessa luta. Sério mesmo. Não, tamo junto, né? Que feliz. Né? Especialmente porque, assim, muita gente incrível passou no seu canal, muita gente incrível está presente na sua vida, né? Você aí tá ganhando o mundo agora, né? Vai lançar livro pela Companhia das Letras, tá podendo, bicho. Ai, amiga!